procedimento da traqueostomia, ele é estéril, tá? E uma traqueostomia. A traqueostomia, você pergunta para o médico que número que ele vai usar, que ela tem de vários números, desde infantil até adulto, tá? A maior que tem é a número 9. Essa é a 5. A 5 não, 7,5. 7,5. É a que a gente mais usa, 7,5, 6, 7,5. 6, 7, 6,5, 7 e 7,5. São essas que a gente usa. Então, esse é a bandeja que você tem que montar, tá? Para fazer a traqueostomia. Qual que é o procedimento que vai ser feito? Ele vai limpar, né? Ele vai marcar mais ou menos, que é bem nesse furinho que a gente tem, né? Abaixo do soro que a gente usa assim. Não, abaixo do soro. Abaixo? Aí. Esse furinho aqui, bem nesse local desse furinho aqui que vai ser feita a traqueostomia. Então, essa traqueostomia ele vai fazer o quê? Antisepsia, né? Vai medir o local. O que nós técnicos de enfermagem vai fazer? Auxiliar, né? Passar os materiais para ele, abrir a bandeja, deixar tudo preparadinho, abrir tudo, a seringa. Sempre quando você for abrir a seringa, vamos supor que aqui é a bandeja, né? Eu abri a bandeja, tendo cuidado para não contaminar, tirei a tampa dela, né? Tendo cuidado para não contaminar essa... E aí, os materiais eu vou jogar tudo aqui dentro, né? Vamos supor que eu vou abrir a seringa. Sempre quando eu for abrir uma seringa para não contaminar, eu vou abrir ela por aqui, né? E vou jogar aqui dentro da bandeja. O gás é a mesma coisa, eu vou abrir ele, vou jogar dentro da bandeja. Todo o material que ele vai usar, eu vou colocar dentro da bandeja. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai estar com a mão espera e ele mesmo vem aqui e pega. Tá? Eu vou ficar o quê? Segurando somente o tópico para fazer a antisepsia. Tá? Então, terminou, ele fez a traqueostomia, tudinho, eu já tenho que estar o quê? Com o material, o respirador que esse paciente vai usar, que ele é colocado a traqueostomia porque ele não está conseguindo respirar direito, né? Então, geralmente é feita a traqueostomia em quem? Paciente que está muito tempo acamado, paciente que precisa ficar muito tempo em respirador, suporte respiratório, né? Então, o que acontece? Esses pacientes, eles não podem ficar com um tubo de traqueostomia, o tubo endotraqueal, aquele que a gente faz, tá? Então, ele tem que ficar no máximo uns 20 dias. Passou disso aí, tem que fazer a traqueostomia no paciente. Aí, o que tem que fazer? A enfermeira, ela tem que estar com um respirador preparado para receber esse paciente, tá? Terminou de fazer a traqueostomia, ele é conectado aqui. Então, o paciente vai respirar por aqui agora, tá? Depois que ele passou a traqueostomia, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a seringa e estar com ela cheinha de ar, para na hora que ele falar bem assim, inflar o balonete, eu tenho que inflar esse balonete. Ó, ele está cheio de ar, aqui ele está vazio. Então eu tenho que encher esse balonete, por quê? Porque se eu não inflar ele, o que vai acontecer? Se ele fizer um movimento, a traqueostomia sai. Então o que segura ele lá dentro é o balonete que tem lá dentro. É a mesma coisa Tira só aí para nós mostrar. É a mesma coisa da sonda vesical. A sonda vesical que segura ela lá dentro não é Ó o balonete aqui, tá vendo? Eu vou inflar ele, ó. Entendeu? Então, o que acontece? Esse aqui que segura ele lá dentro para não deixar sair. Tá? Então, eu desinflei. Ele tem um fiozinho. Agora vai deixar anestesiado. Por quê? Não. Aí, ó. Como que eu vou saber se esse balonete está cheio lá, ó? Por esse daqui, ó. Tá vendo que esse aqui tá durinho? Então o balonete lá de dentro tá cheio. Então isso que vai segurar a traqueostomia lá dentro. Qual que é o meu cuidado de enfermagem depois que fizer a traqueostomia? Porque vai ficar sangrando durante um tempo nessa traqueostomia. Então o que eu vou fazer? Limpar com soro fisiológico, né? Eu limpo com luva e
Luva de procedimento eu vou limpar, né? Porque ela vai estar saindo por aqui, gente, vai estar saindo catarro, secreção, tudo. Vai sair por aqui agora. O catarro, em vez dele sair pela boca ou pelo nariz, ele vai sair agora por aqui, ó. Ele vai vir por esses orifícios daqui, ó. Então, sempre o curativo da traqueostomia tem que estar o quê? Limpando, né? Por quê? Porque vai estar cheio de secreção, de sangue. Nos primeiros dias, sangue da não, tá, gente? Mas eu vou é só para me dar um exemplo para vocês. Mas a sonda de aspiração traqueal, que a gente usa, que a gente fala, a sonda de aspiração traqueal longa, ela é mais ou menos quase desse tamanho aqui, ó. E ela tem o quê? Ela tem um suporte que você controla a aspiração dele. Então, você enrola ela aqui. Sempre quando você vem aspirar, você vem duas pessoas, uma pessoa para te ajudar. Para quê? Na hora que você aspirar aqui, ó, você vai enfiar aqui. Outra técnica, você vai aspirar, você vai mexendo aqui, ó, tá? Você vai enfiando e vai mexendo. Segura aí, ó. Você vai aspirando e vai mexendo. Não, aí é porque tá duro, gente. É o plástico, né? É plástico. Tá duro, com a secreção fica limpinho. Aí você vai aspirando, né? Puxando que vai vir a secreção. Terminou de aspirar aqui, o colega seu que está te auxiliando vai jogar um pouquinho de soro e pegar o ambu e bombear. Pra quê? Pra soltar a secreção que tiver no canal. Aí eu venho de novo, aspiro, sempre mexendo e aspirando. Por que você tem que ir mexendo? Porque o que acontece? Se você aspirar só enfiando aqui assim, ó, ele vai criar rolhas. E aí tem paciente que entra em insuficiência respiratória por causa da rolha. Tá? Aí às vezes tem que tirar a traqueostomia para limpar ela. Tá? Existe dois tipos de traqueostomia. Existe a traqueostomia provisória, que é essa daqui, de papel, de borracha, de material descartável. E existe a definitiva, que é para aquelas pessoas que fez. Lembra que eu falei na aula que existe a traqueostomia a cânula de metal e a de plástico? A de metal é a definitiva, significa que aquele paciente ele não vai ficar sem aquela cânula mais. Isso é usado em quem? Paciente que tem câncer de laringe, né, câncer de esôfago. Esse paciente que tem qualquer obstrução e que não consegue respirar mais normal. Tá? Então é colocada a definitiva. Aí o que acontece? Os profissionais eles têm que orientar esse paciente. Como? A partir do momento que ele saiu do hospital, quem vai fazer esse treinamento, quem vai fazer essa limpeza dele, vai ser ele mesmo. Tá? Então a gente tem que orientar o quê? Que após toda vez que tiver secreção, ele vai limpar com soro fisiológico, né? E sempre colocar o quê? O dedo tampando aqui, ó, na hora que ele for falar. Tá? Porque se ele se deixar aberto, ele não consegue falar. Não sai a voz dele. Então toda vez que ele for falar, ele vem, tampa aqui, aí ele conversa. Um pouquinho assim, mas conversa. Tá? Outra coisa, sempre quando ele for sair também, ele colocar uma máscara tampando aqui. Pra quê? Pra ele não jogar catarro nos outros. Né? Porque tem um risco dele jogar secreção nas pessoas. Então, ele coloca uma máscara para tampar. Toda vez que vocês verem uma pessoa com a máscara aqui, significa que ele tem traqueostomia. Tá? Então, esse é o cuidado com a traqueostomia. Terminei de fazer o curativo, o que eu vou fazer? Eu posso pegar uma ou posso pegar duas. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer com o curativo da traqueostomia é simplesmente isso aqui, gente. Tá? Aí vocês vão perguntar, professora, mas pra quê? Pra a secreção não escorrer, né? E é uma porta, e está tampado o orifício onde está furado, né? Onde está uma porta de entrada para a infecção para ele. Então isso aqui é o curativo da traqueostomia. Você não precisa colocar esparadrapo, nadinha. Você só vai simplesmente pegar e colocar uma gaze segurando aqui, para não machucar ele também. E esse curativo tem que ser trocado quase que diariamente. Sempre quando estiver sujo, tem que ir lá e trocar. Tá? Esse é o curativo de traqueostomia.